Boa tarde a todos. Conseguem ouvir? Sim, perfeitamente. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer a presença dos participantes sobre esta temática, principalmente neste fórum, neste auditório, em que estamos a falar sobre o futuro da confiança, sobre the future of trust. A sessão que temos hoje está relacionada com simplificação do compliance com inteligência artificial, principalmente com a inteligência artificial generativa. Os desafios que tem e o que é que tem sido feito para pavimentar o caminho, para conseguirmos aumentar ou tornar mais confiançuda, digamos assim, e transparente esta solução. Nós na Visor AI trabalhamos desde o início na automatização do Customer Service, sempre utilizando inteligência artificial. Trabalhamos muito com o setor financeiro, com o setor segurador, com grandes organizações e nós próprios temos visto a evolução que a inteligência artificial tem tido nestas organizações. Tanto que muitas delas começam a ter já departamentos especializados em inteligência artificial. É uma realidade, muda muito e aqui não vemos só a inteligência artificial evoluir, mas também o compliance a ter que acompanhar. O papel do compliance hoje em dia nas organizações é multifacetado. Portanto, temos todas as políticas internas, todos os procedimentos internos, as diretrizes da equipa, do grupo, da própria organização nesse país e depois também, obviamente, toda a parte externa, toda a parte que implica o regulador, não só nacional, mas também europeu, e ter que aplicar o compliance a muitas áreas diferentes. Nós vemos da parte nas instituições financeiras da lavagem de dinheiro, obviamente, mas também depois, por exemplo, na parte em como utilizar a inteligência artificial no recrutamento e ter a certeza que as coisas estão todas bem feitas e compliant com os modelos ou a legislação que exista na altura. O que é que isto significa ao dia de hoje? Okay? Nós vimos as equipas de compliance, aliás já falaram há pouco sobre o assunto aqui, que há uns anos aqui, quando eu digo apareceu, tornou-se mais pública ou mais importante ou mais rápida de implementar todas as questões relacionadas com a proteção de dados, então o compliance teve que ir muito atrás, não é do prejuízo, mas de toda a regulamentação que começou a existir e como ter a certeza que a sua organização estava compliant. Eu falei que a inteligência artificial estava a ter um papel e continua a ter um papel cada vez mais importante nas empresas, mas o compliance também. Existem estudos e encourage opinion leaders e líderes das diferentes organizações que quase 80% destas organizações veem a regulamentação da inteligência artificial a ser uma das prioridades nas atividades deles regulatórias. Isto traz muitos desafios. Okay? O que é que significa quando uma organização quer trazer a inteligência artificial para dentro da sua empresa? Existem diferentes players, diferentes suppliers, diferentes integradores, diferentes parceiros, muitos stakeholders, mas isto normalmente implica com 4 desafios, pelo que nós temos percebido. Primeiro de tudo, o desafio na percepção. O próprio compliance, como eu disse, tem muitos chapéus e muitas pessoas com quem falar. Uma pessoa que seja extremamente técnica, que tenha a capacidade de perceber se os algoritmos de inteligência artificial realmente são éticos, são responsáveis, são transparentes. Se tem alguém muito técnico para fazer isso, as pessoas das unidades de negócio nem sempre têm a mesma linguagem. Portanto, se começam a discutir bytes ou tecnologias ou servidores, as pessoas que realmente depois têm que ir ver os diferentes fornecedores ou como é que as coisas estão a ser feitas dentro da empresa, não têm o mesmo tipo de vocabulário. O que causa aqui um grande desafio na percepção de todas as pessoas envolvidas neste processo. Outra das partes são as barreiras corporativas. Principalmente com a inteligência artificial generativa, é começarem a ver dentro da própria corporação quem é que conseguem trazer pessoal altamente especializado para liderar este tipo de solução. Irem buscar com a tentativa de fazer in-house, colocarem as coisas mesmo todas dentro da sua própria casa, criando centros de excelência muito bem capacitados, mas que obviamente estão um bocadinho
não tão rápidos como toda a tecnologia que anda à volta desta parte. Portanto, as próprias barreiras corporativas dentro da empresa acabam por limitar a empresa e a organização a conseguir avançar mais com isto. O labirinto regulatório. Existe aqui quase um conceito de sofrimento por antecipação, com toda a legislação que está para sair, mas que todos nós vamos ouvindo que vai sair e vão alterar e vão colocar outras coisas e nós temos que nos preocupar. Então, a própria organização, com os seus fornecedores, com os seus stakeholders, com os seus parceiros, começa a procurar informação antes dessa ser realmente legalmente exigida. O AI Act, que já vamos falar daqui a pouco, é uma coisa que dificilmente será implementada já neste ano, muito, muito dificilmente, e nos próximos 2 anos ainda estará a ser colocada e já se prevê que existirá um período probatório de 36 meses, portanto mais 3 anos, para realmente entrar tudo em vigor e ser tudo acompanhado. E a tecnologia muda, não vou dizer de semana a semana, mas todos os meses temos muitas inovações tecnológicas. Como é que o compliance da própria empresa vai conseguir acompanhar toda esta informação, toda esta evolução? E os riscos de não conformidade? Bom, foi bastante curioso até, falaram há pouco, não tinha noção mesmo do volume de coimas, de multas que existem depois para as empresas, para as organizações não estarem compliant. Isto significa até não terem ainda imposto as suas próprias medidas na própria organização sobre esta temática. Portanto, é um risco demasiado grande não estar compliant, que depois nas contas, não só para o CEO acabar por ser uma responsabilidade, mas para todos os sócios, para todas as pessoas que estão envolvidas na empresa, verem provavelmente a empresa a receber cada vez mais punições. O que é que nós vemos então a relação entre a inteligência artificial e o compliance? A inteligência artificial, principalmente a generativa, começou a atrair muito mais a atenção do regulador, principalmente porque era utilizada provavelmente para dar crédito a um tipo de grupo demográfico em vez de outro, e se estamos a utilizar a inteligência artificial para fazer estas coisas, com a regulamentação, é preciso termos a certeza que os modelos de inteligência artificial que estão a ser utilizados são transparentes, são éticos e têm uma série de características que caem depois dentro de um conceito de Responsible AI, que depois terei todo o gosto para falar um pouco com vocês, se quisermos depois falar um pouco. E então nós temos que ver como é que temos uma inteligência artificial responsável, estando dentro ainda das diretrizes ou dos procedimentos do compliance e depois ainda aplicada à realidade do negócio no seu dia-a-dia. E para tudo isto ainda temos que ter o fator humano in the loop. Portanto, temos que ter sempre aqui alguém que consiga acompanhar toda esta evolução tecnológica, técnica, negócio, as equipas de negócio e depois a equipa de legal. Isto é algum dos exemplos de legislação que está para sair, está a ser aplicada em diferentes geografias e que depois as próprias organizações, principalmente grupos internacionais, têm que ter a noção que, mesmo estando na Europa e estando a servir um cidadão europeu, ele tem que começar a ter os mesmos direitos e a mesma preocupação a nível da organização se esse cidadão europeu, por exemplo, está nos Estados Unidos. Isto coloca aqui uns desafios para uma organização conseguir resolver sozinha, quase impossível. É uma situação dantesca com a quantidade de informação que vem de todos os lados e cai no compliance. E que tem os desafios de colocar a trust, a confiança, entre todos os stakeholders, todos os shareholders também da empresa. Então, o que é que se pode fazer nesta parte? Primeiro que tudo, teremos que chegar a uma altura entre as diferentes pessoas, entre os diferentes participantes, em que consigamos criar frameworks para introduzir a inteligência artificial, a generativa, dentro da organização. Conseguirmos dar ferramentas às equipas de compliance para que consigam seguir em todas as áreas da empresa onde é utilizada a inteligência artificial, que
os fornecedores, que os utilizadores, que os parceiros estão dentro daquela framework, daquela organização. Ferramentas. É muito, muito difícil as equipas de compliance conseguirem fazer estas auditorias quase internas se não se munirem de ferramentas. Curiosamente, uma das ferramentas que se podem munir poderá ser inteligência artificial. Portanto, nós estamos a ver um futuro em que poderemos ter inteligência artificial a auditar inteligência artificial para saber se a inteligência artificial está compliant. Esperemos que não exista um bias entre os diferentes modelos, mas isso serão outras partes. Linguagem comum e simplificada. Nós, por N vezes, notamos que na mesma mesa, na mesma reunião, as mesmas pessoas acabam por ter conceitos completamente diferentes e não todo alinhado, mesmo dentro da própria organização. Isto é muito, muito comum e só traz entropia para o processo na adoção deste tipo de tecnologia. E depois, aqui também um convite nosso, é trabalhar muito com parceiros tecnológicos. A parte de legal, no slide anterior que eu mostrei, em toda a legislação existente, não só na Europa, mas nos outros continentes também, são use cases e legislação que nunca mais acaba, e aqui é preciso contar com parceiros, como por exemplo as tecnológicas, temos por exemplo a Oracle, a AWS ou a Microsoft, que estão na linha da frente a discutir todas estas situações legais com os reguladores europeus e locais. Agarrando num exemplo muito concreto da Microsoft. A Microsoft tem, vou arriscar dizer, quase 90% das grandes organizações utilizam, seja o Microsoft Office, seja depois o Team para comunicar entre todos, e a Microsoft introduz a parte de inteligência artificial na própria organização. A Microsoft tem todo o interesse que toda a sua solução que esteja compliant e não cause problemas ao seu cliente, neste caso. Portanto, reunir com parceiros, confiar nestes parceiros que estão na linha da frente para conseguirem fazer toda esta due diligence. A nível do ponto de vista legal, contar com sociedades de advogados que conheçam esta lei. Se eu sou um banco ou uma seguradora e a minha equipa de legal é muito, muito especializada no meu setor, eu trabalhando com uma sociedade de advogados externa, muito provavelmente já nos dará o ponto de vista que tem de outros use cases relacionados com outras indústrias, mas que certamente se poderão aplicar depois à realidade do banco. Por último, são eventos assim que nós também aconselhamos a realizar e realmente trazer para a discussão. E é isso que nós temos feito também nos últimos tempos. Nós, na semana passada, curiosamente, realizamos um evento em que convidamos Data Protection Officers, equipas de compliance, mesmo equipas de cibersegurança, para falar sobre esta temática, em que pusemos na mesma discussão a Microsoft, a Vieira de Almeida, portanto um parceiro tecnológico, um parceiro de legal e uma empresa que partilhava algumas sugestões da utilização de frameworks. Os insights foram muito, muito interessantes, principalmente porque era possível ver pela participação dos participantes o próprio grau de confusão que reinava entre todos. E às vezes pessoas da mesma empresa que estiveram lá, bastante revoltadas com a situação, porque era legislação que nunca mais acaba. Da nossa parte, nós temos um booth aqui em baixo, mesmo em baixo deste palco. Terei todo o gosto em falar um bocadinho mais com vocês, da nossa equipa também, se tiverem interesse sobre esta temática. Têm também os meus contactos, portanto, para partilharmos a apresentação caso seja necessário, e qualquer coisa disponham. Boa tarde.